A passagem de hoje é Salmo 34, versículos 11 a 22. Vamos ler juntos. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. A palavra que compartilharemos hoje corresponde à segunda metade do Salmo 34, que ouvimos no culto de domingo de ontem. O título deste salmo nos informa em que situação Davi o escreveu. O título do Salmo 34 é o seguinte: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou, e ele se foi. A situação específica da passagem de hoje pode ser encontrada em 1 Samuel 21. Davi, fugindo de Saul que tentava matá-lo, foi para Gate dos Filisteus, a terra natal de Golias, a quem ele havia matado com uma funda. Isso mostra o quão desesperadora era a situação de Davi. E em Gate, Davi tentou se colocar sob a proteção do rei dos filisteus por um tempo. No entanto, devido às calúnias dos servos filisteus, Davi se encontrou em perigo de morte. Sentindo esse perigo, Davi fingiu-se de louco diante do rei dos filisteus. Foi assim que ele mal conseguiu salvar sua vida. Na verdade, fingir-se de louco para sobreviver é uma situação extremamente miserável e humilhante. Talvez Davi tenha pensado: será que preciso viver fazendo algo assim? Portanto, se olharmos apenas para o título do Salmo 34 de hoje, Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou, e ele se foi. A situação parece verdadeiramente miserável. Por isso, apenas pelo título, poderíamos esperar que o Salmo 34 fosse um salmo de lamento, um lamento como: Deus, por que minha vida é tão difícil? No entanto, ao contrário de nossa expectativa, o Salmo 34 é um salmo de louvor a Deus, e é também um salmo de instrução, ensinando outros a viverem no temor do Senhor. Na verdade, isso é bastante surpreendente. Neste ponto, devemos refletir. Em uma situação tão miserável, tendo sido expulso após fingir-se de louco para sobreviver, como Davi pôde fazer uma confissão de oração louvando a Deus em vez de lamentar? A razão, o motivo pelo qual a reação de Davi pôde ser diferente do nosso pensamento comum, foi porque o seu foco era diferente. Pensando novamente no contexto da passagem de hoje, embora Davi soubesse que somente Deus era seu verdadeiro refúgio e sua rocha, sua fé vacilou quando se deparou com uma situação desesperadora na realidade. E assim, ele cometeu o erro de confiar nos filisteus. O problema diante dele parecia maior do que Deus. Como resultado de sua escolha errada, Davi enfrentou um perigo mortal. Em meio às calúnias dos servos filisteus, quando percebeu que poderia morrer com uma única ordem do rei, e fingiu-se de louco, naquele momento, quão fervorosamente Davi deve ter se arrependido e orado a Deus em seu coração? Ele deve ter se arrependido de sua fé abalada e clamado fervorosamente por ajuda a Deus, seu verdadeiro refúgio e salvador. E então, ele foi expulso pelo rei filisteu e milagrosamente teve sua vida poupada. Portanto, ao oferecer a oração do Salmo 34 a Deus, Davi não está focado em sua situação miserável, mas em Deus que o resgatou do perigo de morte. Se ele olhasse apenas para sua situação miserável e seus problemas, na verdade, nada além de lamentos surgiria.
Davi é agora um fugitivo. Mas ao focar em Deus que o salvou da crise, que operou em sua vida e o guiou do vale da sombra da morte para as margens do rio da vida, não foi lamento, mas louvor que brotou de dentro de Davi. É por isso que Davi, como alguém que provou e conheceu a bondade de Deus, está louvando a Deus de todo o coração. E o olhar de Davi, que estava fixo em Deus, agora se volta para seus irmãos e irmãs na fé. Davi continua com a segunda metade do salmo de hoje, com o desejo de que todos os outros também provem e experimentem o bom Deus que ele conheceu. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12 da passagem de hoje. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Amém. Como diz esta passagem, Davi afirma que uma vida abençoada, que prova a bondade de Deus, é uma vida vivida no temor do Senhor. O temor se refere a um medo santo. Em outras palavras, refere-se a uma vida de corão del, uma vida vivida diante de Deus. É viver de forma sincera e santa, travando a boa batalha contra o pecado dentro de nós, lembrando que estamos sempre diante de Deus, que nossa vida é vivida perante Ele. Lembrar que Deus está diante de mim. Viver lembrando que estou na presença de Deus. Esta é a vida que teme ao Senhor. Portanto, uma vida que teme a Deus se manifesta inevitavelmente em atitudes e um estilo de vida concretos. É por isso que Davi diz o seguinte sobre uma vida que teme a Deus. Vamos ler juntos os versículos 13 e 14. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Amém. Assim, uma vida que teme a Deus se manifesta de formas concretas, com lábios sinceros, praticando o bem e vivendo para fazer a paz. No entanto, quanto mais vivemos pela fé, quanto mais nos esforçamos para viver pela fé, mais percebemos que viver no temor de Deus, viver verdadeiramente temendo a Deus, não é fácil. Viver sem pecar com a boca, falar palavras verdadeiras e que dão vida, sem exagero, ostentação ou mentira. Abandonar o mal e praticar o bem, vivendo para servir. Fazer a paz através do perdão e do autossacrifício. Nada disso é fácil. Na verdade, é impossível sem a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. E embora já seja difícil governar nosso interior e viver uma vida santa, viver no temor de Deus neste mundo onde o pecado é a norma, viver de acordo com a palavra, os padrões e a vontade de Deus, em vez das palavras, padrões e valores do mundo, também não é nada fácil. Podemos ser tratados como tolos por não conhecermos o mundo e podemos sofrer perdas. Às vezes, podemos até enfrentar ataques e calúnias. É por isso que a passagem de hoje nos diz que a pessoa que teme a Deus, o justo que vive em um relacionamento correto com Deus, tem aflições. Existem aflições internas e externas. Há aflições dentro e fora de nossa vida interior e exterior. Por isso, a palavra de hoje nos diz claramente que na vida do justo, inevitavelmente haverá clamores a Deus, haverá momentos de coração quebrantado, e as aflições são uma certeza. No entanto, também é certo que a pessoa que teme a Deus, o povo santo de Deus, que se esforça para viver segundo a palavra, a vontade e os padrões de Deus, não importa o que o mundo diga, ou seja, o justo, experimentará claramente a obra do Deus vivo neste caminho de aflições que ele enfrenta por seguir o caminho de Deus. Por isso, os versículos 15 a 19 de hoje proclamam claramente esta verdade. Vamos ler juntos os versículos de 15 a 19. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Assim, a passagem de hoje nos diz que na vida daquele que teme a Deus, conflitos e aflições, tanto internas quanto externas, são inevitáveis. No entanto, ela também promete que Deus nunca abandonará seu povo que o teme, que ele ouvirá atentamente o seu clamor, que os fará experimentar vividamente a sua presença e o fato de que ele está vivo em meio à tribulação, e que os fará provar e experimentar claramente a sua bondade e graça. Amados irmãos, à luz da palavra de hoje, quero que nos examinemos. Nós somos os justos que encontramos o Deus vivo em Jesus Cristo e fomos declarados justos por Deus através da graça do sangue da cruz de Jesus. Sendo assim, como pessoas que creem no Deus vivo, o quanto estamos vivendo no temor do Senhor? Será que estamos vivendo de forma santa e sincera, praticando o bem e fazendo a paz, com uma atitude de corandel, com um santo temor a Deus? Além disso, devemos olhar honestamente para nossas vidas. O versículo 19 de hoje diz claramente: muitas são as aflições do justo. Precisamos refletir se temos os conflitos e a boa batalha em nosso interior e em nossa vida. As aflições que enfrentamos por crermos em Jesus e por nos esforçarmos para viver segundo a palavra, a vontade, os padrões e o coração de Deus. Temos, nós, as aflições do justo? Será que em nossas vidas, os conflitos e as aflições do justo são difíceis de encontrar porque vivemos guiados pelo nosso egoísmo, nossas emoções e nossos desejos, vivendo e pensando da mesma forma que o mundo, sem distinção? Amados irmãos, eu os abençoo em nome do Senhor para que vivam este dia gravando profundamente em seus corações a palavra que Deus nos deu. Assim, como pessoas que verdadeiramente temem a Deus, espero que nossas bocas, nossas ações e todo o nosso dia de hoje sejam um dia que agrade a Deus. Além disso, espero que tenhamos em nós as dificuldades internas e externas que enfrentamos por andar no caminho de Jesus, no caminho de Deus, as próprias aflições do justo. Pois essa é a prova de que somos verdadeiros crentes. Portanto, que todos nós aqui presentes nos tornemos justos que andam pelo caminho estreito, para que todos nós possamos provar e experimentar vividamente a presença de Deus e o fato de que Ele está vivo. Que todos os nossos irmãos e irmãs provem claramente a bondade e a graça de Deus, e caminhem louvando a Deus como Davi. Eu os abençoo em nome do Senhor.